É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Maldito seja, leve-o embora, murmurou Alex para si mesmo. Há muito tempo ele tinha ouvido sua avó lhe dizer, quando criança, que essas palavras não deveriam ser usadas para amaldiçoar ninguém. Há um momento em cada dia em que essas palavras se tornam realidade, e ninguém sabe quando esse momento chegará. Quando eu era jovem, vi uma mulher dizer algo assim para sua filha, e a menina fugiu para a floresta. Eles a pegaram e a trouxeram para casa. Portanto, tenham cuidado. Alex, Ducha, não digam essas palavras. A partir de então, Alex dizia isso a qualquer pessoa que o machucasse, ou assim ele pensava consigo mesmo, mas aparentemente nunca acertou o momento certo. Ninguém estava indo a lugar algum. Ou sua avó havia lhe dito, mas o hábito permaneceu. Agora ele desejava isso para a esposa de Lani. Não foi a primeira vez, mas novamente ele não conseguiu. E ele teria sido derrotado por alguém como Lana. Qualquer força maligna fugiria por conta própria. Mas você pode me ouvir ou não? Estou falando com a parede. O que você está murmurando? Estou lhe perguntando sobre a viagem. Poderia falar mais baixo? O bebê está dormindo, ele lembrou a esposa. O bebê está dormindo no quarto dele, você não pode ouvi-lo. E pare de se referir a ele. Você não me contratou para ser babá. E se tivesse contratado, eu a teria expulsado no dia seguinte. Então, aqui estou eu. Mas acho que minha paciência está se esgotando. Terei de resolver tudo sozinha, sem as histórias da minha avó. Teria que me divorciar, acrescentou ela, pois sabia que o procedimento em si não era agradável. E eu não quero nem pensar no que fazer. Ele teve sorte de ter escolhido uma vadia como segunda esposa. No entanto, ela não era assim no início. Talvez estivesse apenas fingindo ser uma viúva com 3 anos de experiência. A paixão cega seus olhos. E outras pessoas viram isso. Elas a avisaram. E mamãe também. Alex, abra seus olhos. Ela não é o tipo de esposa que você precisa, mas sim uma mãe para Alice. É como se ela realmente não tivesse visto nada. Ele nem sabia que o nome de sua esposa era Fiona até depois da inscrição. Ele achava que era Lana e Lana. Mais tarde, perguntei a ele por que ela se chamava assim. Ah, esqueça. É um tipo de Fiona tão brega. Ufa! Uma em cada 5 Fiona. E eu quero ser uma das únicas. Não é como se eu tivesse mentido sobre ser, digamos, Josefine. Apenas abreviei meu nome, o que não me agrada. Isso não importa. Não me importa se é Lana, Josefine, Glass. Ele não a amava por seu nome. Ele a amava por sua beleza. Esse é o primeiro. E 2 e 3 e assim por diante. Provavelmente por sua beleza também. Mas por que ele deveria se surpreender? Sua primeira esposa, Diana, também era uma beldade. Ela morreu muito jovem. Eles só viveram juntos por 1 ano e meio. E como viveram felizes? Eles fizeram planos. Achavam que seriam jovens, bonitos e felizes para sempre. Descobriram um sério obstáculo a essa felicidade em um dos momentos mais brilhantes. Ou seja, após o nascimento de sua filha. Tudo parecia estar indo bem, estava tudo bem, não houve problemas durante a gravidez. Mas pouco antes do nascimento da minha filha, os médicos ficaram subitamente preocupados. Ela foi internada no hospital prematuramente. Foi submetida a uma cesariana. Alex achou que havia algo errado com o bebê. Na verdade, ele achava que era possível consertar. Afinal de contas, ele poderia ter outro bebê desde que sua esposa estivesse bem. Mas, durante a operação, descobriu-se que sua Diane tinha um problema. No início, eles até lhe deram alta, disseram que precisavam monitorá-la,
tratá-la em regime ambulatorial, submetê-la a certos procedimentos. E depois tiveram que operá-la novamente. Naquela época, Alex já era um empresário bem-sucedido. Ele tinha dinheiro. E estava disposto a doar tudo. Desde que Diana estivesse saudável, ou pelo menos viva, ele a deixava ir a hospitais para tratamento. Mas Alice ainda não tinha 1 ano de idade e Diana não tinha. Durante 1 ano inteiro, o próprio Alex estava morrendo de tristeza. Ele não queria viver. Para quê, se uma esposa tão jovem, bonita e amada tinha ido embora para sempre? Não haveria mais nada dela. Ele teria se sentido melhor se ela tivesse ido para outra pessoa. Mesmo que ela tivesse levado Alice com ela, contanto que ela estivesse em outro lugar. Mas ela tinha ido embora. A família e os amigos tentaram apoiá-lo. Você tem que viver pela memória de Diana e por sua filha. Pense bem, com quem você vai deixar Alice? Ela é uma garotinha sem mãe. E ele ficou sem tudo. Diana era sua vida, e agora ela se foi. Era como se não houvesse nada pelo que viver. Mas ele viveu. Ele continuava se levantando de manhã e, toda vez que ficava horrorizado, percebia isso novamente. Porque em seus sonhos ela vinha até ele. E eles eram felizes. E cada despertar era como uma pequena morte. Então era o contrário. Mas depois de 1 ano, ele começou a recobrar o juízo. E, pelo bem de minha filha, lamentei ter perdido 1 ano de sua vida. Eu estava ocupado primeiro tratando minha esposa e depois minhas próprias preocupações. Quem poderia culpá-lo por isso? É muito assustador perder alguém que você ama dessa forma. Nunca pensei que amar alguém, muito menos que me casaria. Muito menos. Afinal de contas, ela não era sua própria filha. Ela era a principal coisa em sua vida, também. Eu não queria nem pensar que Alice teria que viver com uma madrasta. E então esta apareceu. Lana. Ele se apaixonou. Mas o que se pode fazer, 3 anos sozinho? Nem todo homem aguenta isso. Além disso, Lana não era uma garota ruim para começar. Bonita, sim, interessante, até mesmo a leve maldade que já era evidente nela parecia ser uma coisa necessária que adicionava um pouco de tempero ao relacionamento. E, aparentemente, ela já havia percebido os benefícios que um relacionamento com Alex lhe prometia. E, de preferência, não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento real e sério. E ela conseguiu defender seu ponto de vista. Então, Alex a pediu em casamento. Exceto, é claro, com uma ressalva: você vai querer minha filha? Ele perguntou. E ela respondeu seriamente: eu já a amo. Como você pode amá-la? Você ainda nem a viu. Alex ficou surpreso. Bem, se ela se parece com você, como pode não amá-la? Lana sorriu. E ela achava que tudo ia ficar bem. A primeira vez que ela conheceu o bebê não foi nada ruim. Bem, ela se divertiu conversando com sua futura enteada, jogando um jogo. E Alice estendeu a mão para ela, como se ela realmente se sentisse uma alma gêmea. E isso é muito reconfortante e a convenceu de que ela não estava errada. Nós deveríamos nos casar. Você tem que se casar um dia, de qualquer forma. E aqui. Por favor, a melhor opção vem para você. Uma esposa de verdade para um empresário importante. Uma loira alta e magra. E uma loira natural com maquiagem, e não estúpida. Capaz de falar e falar. E não dizer nada quando necessário. Mas não em casa. Sim, ela começou a mostrar seu temperamento desde cedo, aparentemente, acreditando que Alex a ama e a perdoará, aguentará tudo e não sairá do lugar. No início, ele fez isso. Ele era paciente, educado e dava presentes preventivamente após cada birra. No final, a pobre coitada sofre muito. Ela sofre por causa da negligência dele. Uma coisa que ele nunca tolerou foi uma atitude ruim em relação à filha. De fato, tudo bem, isso nunca o prejudicou, mas Alice simplesmente não gostava dele.
E logo depois que ela se casou e se mudou para a casa dele, ela parou de tratar a criança de qualquer maneira. Havia uma babá, veio uma avó. Ele deixou que elas cuidassem dele. E, de modo geral, ele o faz. No 4º ano, é hora de mandá-la para o jardim de infância. E, de preferência, em um jardim de infância. Agora existem alguns bons. Há desenvolvimento e tudo mais. E ela não vai ficar pisando na minha cabeça o dia todo. Alex respondeu imediatamente que não haverá jardins de infância, muito menos jardins de infância 24 horas. A criança também recebe uma ótima educação em casa. E sua linda madrasta não pretende se incomodar. As crianças, em geral, valem pessoas inteligentes, que as tratam como. E se elas perceberem que o relacionamento não é muito bom, não vão pedir por isso. Tanto mais atenção a criança recebia em abundância. A avó, o pai, a enfermeira e as outras crianças interagiam no playground e em círculos, para onde ela era levada. Inteligente, inteligente. Não dá para saber. Aparentemente, ela achava que finalmente havia conquistado o marido e que ele não iria a lugar algum. Ela começou a fingir que estava com ciúmes da filha. Ela esperava que ela também mudasse. E, ultimamente, o fato de Alex passar muito tempo com a filha estava irritando a esposa, porque ela ficava cada vez menos em casa. Havia muitas desculpas. Aulas de ginástica, massagens, salões de beleza, compras. Várias vezes por ano, ela exigia dinheiro para viagens a vários resorts. Ela pegava o dobro do dinheiro que precisava e levava com ela. O que você quer que eu faça? Claro, você precisa de dinheiro para levá-lo com você. Bem, não é que você não possa dizer não. No entanto, surgiram todos os tipos de dúvidas. Dúvidas de fidelidade. Os planos surgiram por conta própria. Era assim que as pessoas diziam, mas aqui e ali surgiam rumores de que ela havia sido vista na companhia de um certo rapaz. E o relacionamento entre eles claramente não era de negócios. Portanto, após 3 anos de uma vida assim, não havia mais amor. Cada vez mais eu pensava que seria necessário terminar esse casamento. Mas quando eu sugeria isso à esposa dele, as birras, os gritos, as juras de amor e as ameaças de suicídio recomeçavam. Por um tempo, ele até se acalmou um pouco e começou a agir com mais calma. Ele até começou a chamar sua filha de Alice. Ele aguentou por uma semana, eu acho. E então ele começou novamente. Dê-me dinheiro para pagar uma viagem, para um ingresso de temporada, para o 5º, para 10. E Alex, a propósito, não só tinha que lidar com questões familiares, e não só com os caprichos da ordem de um cônjuge cansado, mas também com os negócios. Ele não era mais hábil em suas negociações, ele honestamente tentava fazer com que ninguém se ofendesse com ele. Ele sabia que isso era muito perigoso. E, em geral, ele não gostava de enganar as pessoas. Mesmo que algumas pessoas achassem que ele estava fazendo isso errado. Negócios eram negócios. Mas Alex tinha certeza de seu sucesso. Ele devia isso à sua própria consciência e nobreza. Afinal de contas, negócios não eram roubo. Os negócios tinham de ser conduzidos com honestidade, e ele exigia o mesmo dos outros e era implacável com os devedores. Ele não acreditava em suas promessas e não engolia explicações chorosas. E como você faz isso é problema seu. Mas, novamente, de boa fé. Ele não exigia juros. Não revendia seus devedores a nenhum mafioso. Em geral, Alex tentava não se envolver em dívidas e não se envolvia ele mesmo nem dava para os outros. Qual era a necessidade de ter problemas desnecessários? É verdade que ele teve um por muito tempo. Um homem de destino difícil no passado, julgado no tribunal, mas que há muito tempo abandonou todos os laços com o crime, decidiu viver honestamente e conduzir um negócio honesto. E para isso ele precisava de dinheiro. Alex desistiu, porque o plano de negócios desse homem era bem real. E, de fato, as coisas estavam indo bem no início, mas depois ele foi à falência ou algo assim. Ele pediu um adiamento e, de repente, desapareceu. Não pagou a dívida.
Ele também não me deixou ter notícias dele. Alex disse a um associado que estava ocupado nos próximos dias. Temos que cobrar uma dívida que não é tão pequena. De quem é? Walker? Perguntou o sócio. Não é do Henderson. Ah, sim. Ele ainda não lhe entregou. Mas eu o parabenizo muito. Você não vai receber nada agora. Você está falido. Como assim, você não pode recebê-lo? É tudo oficial. Você tem que dar a ele o que ele vai lhe dar, se não houver nada. Você vai ver, ele vai lhe mostrar a bunda nua e dizer que não há dinheiro. E ele lhe dirá como é pobre e miserável. Sua esposa fugiu, seu filho está doente. Não há dinheiro disponível. Espere. E você diz que ele é um oficial. Mas o que ele vai me dizer? Esse é o negócio dele. Claro, todos nós somos bons em inventar histórias, mas não há nada. Ele ainda tem alguma coisa. Ele construiu e terminou a casa. Sim, ele tem uma casa. A propósito, essa é uma ideia. Sim, eu poderia tirá-la dele por causa de sua dívida. E ela não vai a lugar algum. Ele a devolverá a você como se fosse um tesouro. Então ele realmente está falido. E está em circunstâncias tão terríveis que seu filho está doente. Como eu poderia saber? Ele provavelmente não está muito doente. Está mancando um pouco. Mas esse é o problema dele. Não é uma casa ruim, é bonita, inclusive em uma boa localização. Portanto, por um longo tempo, ela será perfeita, e ainda restará algum cômodo ou casa em ruínas. Não tenha medo de sair de casa. Isso é verdade. Mas há uma criança que, embora eu concorde, pode ser um obstáculo para todas essas coisas. Você sabe, elas podem ser um problema. Mas isso não é um problema. Eles assinarão o que você quiser. Eu lhe darei o número, se precisar. Obrigado. Mas como você vai ficar em um barraco com uma criança? Claro, você também é bom. Encontrou alguém para emprestar o ex-presidiário? Talvez o camarada seja um empresário experiente e também honesto. De modo geral, o homem estava certo. Mas Alex também era pai, e um pai solitário. E acontece que seu devedor também vive com uma criança sem esposa, e a criança está doente. Como ele poderia tirar sua casa, seu único lar, dele? Ele decidiu falar com o devedor. Seu nome era Patrick. A conversa foi difícil, embora o homem não fosse chorar sobre sua situação. Ele apenas me disse francamente que não tinha dinheiro e que estava falido. A única coisa que me resta é a casa. Um bom terreno também, mas não posso doar tudo, especialmente porque é 2 vezes mais caro do que o que devo. Vamos fazer um acordo. Eu lhe darei metade da casa em troca da dívida. Ela ainda será muito lucrativa para você. E não pense que ela se tornará um apartamento comunitário. Há uma entrada separada em 2 lados. Nós nem sequer nos veremos. E, a propósito, também compartilharemos o lote. Portanto, não atrapalharemos uns aos outros. E aqui temos um lugar lindo. Fica perto da floresta e do rio, e é o melhor lugar para se viver. Vou dar uma olhada um dia, mas não posso prometer nada, disse Alex. Embora ele já tivesse se dado conta de que teria de aceitar a proposta de Patrick. Há muito tempo ele sonhava com uma casa fora da cidade, mas não tinha conseguido comprar uma adequada. Recentemente, ele até tinha ido vê-la com sua mãe, mas ela não gostou. E se tudo parece estar perto, e a infraestrutura está estabelecida, e os vizinhos são decentes, você pode fazer essa boa ação e comprar uma dacha, e o homem não estraga, enfim, não joga fora a casa. Como ele vai para a casa onde mora com uma criança pequena? Alex comprou todos os tipos de guloseimas. Em primeiro lugar, ele não estava acostumado a voltar para casa sem guloseimas. E, em segundo lugar, ele tinha que mostrar que não queria fazer mal. Quando chegou à casa, deu uma olhada rápida. A casa era bem cuidada e bastante espaçosa. Havia um lugar para as crianças passearem.
A casa também parecia muito representativa, com 2 andares e uma varanda. O proprietário cumprimentou seu credor de forma amigável, embora fosse óbvio que ele estava um pouco nervoso. O que era bastante compreensível. Ele o convidou para o espaçoso saguão, de onde também saiu um menino de cerca de 6 anos que estava caindo pesadamente sobre uma perna. Ele o cumprimentou educadamente e Alex lhe entregou alguns presentes. O menino lhe agradeceu modestamente. E seu pai lhe disse: Tom, cuide de sua vida. Não coma tudo de uma vez. E colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. Chamei o avaliador para isso. É sobre minha casa e o lote. Há uma planta baixa, há um preço. Você pode garantir que o valor da minha dívida seja um pouco menor do que a metade do valor da casa. Eu lhe mostrarei como vocês podem viver sem atrapalhar um ao outro. Em princípio, eu doaria tudo. Bem, quero dizer, eu também venderia a outra metade. Porque preciso do dinheiro para a operação do meu filho. Mas o problema é que este é nosso único lugar para morar. Vamos lá, vamos ver tudo. Alex ficou bastante satisfeito com os resultados do que viu. Ele também percebeu que o homem estava realmente em grande dificuldade e que ele era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Tudo me convém. Aceito metade da casa em troca da dívida. E lhe pagarei a diferença. Muito obrigado. Patrick ficou surpreso com a oferta. Ele não esperava por isso. É claro que ele tinha ouvido falar que Alex era um homem orado, mas, afinal de contas, os acontecimentos dos últimos anos o haviam ensinado a não acreditar em ajuda altruísta. Sem mencionar os estranhos, quando sua própria esposa, ainda na maternidade, ao saber que o filho deles havia nascido com problemas, imediatamente lhe disse que a criança deveria ser abandonada. Não preciso de uma aberração, disse ela imediatamente. E quando ela descobriu que o marido ia levar a criança de qualquer maneira, ela disse: E eu ainda quero viver sozinha, quero me casar com um homem normal e ter filhos normais. Bem, desde então ela não apareceu mais. E também não se interessou pelo estado de seu filho. Assim, os assuntos de Patrick começaram a ser organizados por seus pais. Ele não era um estranho. Muito obrigado. Não sei como lhe agradecer. Ele disse com a voz sufocada, percebendo que o dinheiro não seria suficiente para a operação, após a qual ele também precisaria de uma reabilitação cara. Ah, bem. Não importa. É mais fácil. Seria mais fácil conseguir o dinheiro que faltava do que pagar por tudo isso. Seu cálculo mental foi interrompido pelo pequeno Tom. Ele entrou no salão, com um pedaço de papel na mão, e disse alegremente: Veja, papai, como eu desenhei. Veja, papai, como eu o desenhei. Não se parece com a coisa real? É muito parecido com ele. Tom. Eu lhe disse para não se meter. Estamos falando de negócios. O que você tem aí? Sim. Sim, parece que sim. Isso é muito bom. Está indo muito bem. Patrick entregou um pedaço de papel a Alex. Veja, encontrei um artista, ou o próprio joalheiro o desenhou. Alex pegou a folha com um sorriso educado e ficou olhando para ela. De fato, ali estava um desenho bastante preciso do pingente de sua primeira esposa, Diana. Cada detalhe havia sido observado. Era evidente que o garoto havia se esforçado bastante. Não havia dúvida quanto a isso. E o próprio Alex se lembrava perfeitamente desse pingente de prata. Uma obra de arte, feita por algum joalheiro particular de alta classe para uma encomenda individual dos pais de Diana. Ela mesma não se lembrava nem de seu pai nem de sua mãe. E esse pingente era a única coisa que ela havia recebido deles. Diana foi enterrada. Mas como e onde Tom poderia ter visto isso? Qual é o problema, Alex? Você não está bem? O dono da mansão ficou nervoso. Ao ver como seu credor estava mortalmente pálido. Não, estou bem, respondeu Alex. Diga-me, Tom, onde você viu tal joia? Em uma certa senhora? Ela veio ao nosso jardim de infância.
Eu gostei muito e ela até me deixou tocá-la e vê-la de perto. É muito legal. E a tia foi muito simpática. E eu me lembrei de tudo e desenhei. Ela veio no outro dia. Espere. Alex pegou seu celular, abriu a foto de sua falecida esposa e mostrou ao garoto como ela era parecida com aquela tia legal. Sim. Então é ela. O garoto ficou animado. Você também a conhece? Sim, eu a conheço, murmurou Alex. Desculpe, Patrick, tenho que ir. Espere, e quanto à assinatura do contrato? O devedor ficou preocupado. Está tudo bem, nós cuidaremos disso. Eu prometia a ele. Vai dar tudo certo. É uma emergência, me desculpe. Tchau, garoto. Vejo você mais tarde. Ele deu um tapinha na cabeça do garoto. E saiu com pressa. Ele não conseguia entender o que havia acontecido. Como explicar o que tinha visto? Alex era realista. Não acreditava em nenhum tipo de misticismo. Sua esposa estava morta. Por 3 anos, descansando no cemitério. Ele mesmo a enterrou. Isso era um fato. Não se pode argumentar contra isso. A única explicação é que, há pouco tempo, o filho de seu devedor estava namorando uma mulher que se parecia exatamente com a esposa dele, e com o mesmo clone. Doppelganger. Havia rumores de que todo mundo tinha um sósia, mas era difícil de acreditar. E ainda havia o Colombe. Então o que ela é? Uma irmã gêmea? Mas Diana não tinha irmãs. Pelo menos, ela não se lembrava e nunca falava sobre sua família. Ela era órfã e cresceu em um orfanato desde a infância. Foi para lá que Alex foi, na esperança de descobrir a verdade. Ele se lembrava perfeitamente do orfanato. Ele e Diane haviam estado lá várias vezes. Ele se lembrava do lugar onde havia crescido. Ele adorava os antigos professores do orfanato. Como ele se chamava? Um nome bastante simples. Cassie, eu acho. Ela era velha na época. E agora? Se ela se lembrasse de Diana, poderia dizer alguma coisa. Mas quando chegou ao orfanato, ele sabia que teria de procurá-la pessoalmente. A jovem enfermeira a quem Alex se dirigiu lhe disse que toda a equipe havia mudado nos últimos 15 anos. O diretor atual trabalha lá há apenas 5 anos. E do anterior, a garota não se lembrava. Mas alguém poderia se lembrar. Eles têm um departamento de recursos humanos? Preciso do endereço dela, pelo menos. Espero que ela ainda esteja viva. Sinceramente, não sei. Há um departamento de recursos humanos, é claro, mas está fechado agora. Mas nossa enfermeira é a tia Maria, ela trabalha aqui há anos. Eles costumavam chamar a mesma tia. Maria também é uma mulher, não é jovem. Quando Alex perguntou sobre Diana, ela apenas acenou com as mãos. Quantos anos se passaram? Quantos tios? Se eu me lembrasse de todos os nomes, minha cabeça teria explodido há muito tempo. Não me lembro. Nem pergunte. Nem pergunte. E a antiga gerente, Cassie, você sabe o endereço dela? Por favor. Perguntou Alex. Como assim, não? Todos nós moramos por aqui. Eles costumavam nos colocar perto do trabalho. Agora nós a vemos muito. Desculpe-me, mas não consigo me lembrar dos números. Dê-me um pedaço de papel e eu lhe farei um desenho de como encontrá-la. Agradecendo a babá, Alex seguiu as instruções. Felizmente, Cassie estava em casa e, apesar de sua idade avançada e saúde debilitada, ela mantinha a mente clara e a memória boa. E Diana? Eu me lembro muito bem dela. E você é o marido dela. Por que ela não veio pessoalmente? Eu não a vejo há muito tempo. Diana está morta. Ela estava muito doente. Mas não é por isso que estou aqui. Sabe, aconteceu algo muito estranho. E Alex me contou o que ouviu sobre o garoto. Uau! A vovó franziu a testa.
Não pensei que isso viria à tona depois de todos esses anos. Sim, bem, o que há para esconder? Sim, havia irmãs gêmeas. E elas realmente tinham as mesmas colunas de seus pais. Era tudo o que elas tinham, na verdade. Então eles deram para a segunda irmã. Maddie era o nome dela quando foi adotada por pessoas boas. Por que eles adotaram apenas uma irmã? Não se pode separar irmãos, muito menos gêmeos. Tecnicamente, é claro, não se pode. E existe uma lei, Cassie suspirou. Mas, às vezes, acontece. Acontece. O que você pode fazer se os pais adotivos não quiserem e não puderem acolher dois de uma vez? A família é muito boa. E achamos que poderíamos dar a pelo menos uma das irmãs a chance de crescer em um ambiente normal. Qual seria o sentido de ambas crescerem em um orfanato? É por isso que às vezes estupramos. Além disso, as meninas eram muito jovens. Elas ainda não sabiam que eram irmãs. Mas você poderia pelo menos ter dito a Diane, quando ela se formou, que ela tinha uma irmã. Quero dizer, isso é importante. Talvez. Mas você não disse, então o que você pode fazer? Ok, eu concordo, é tarde demais. Mas pelo menos você pode me dizer o endereço desses pais. Eu realmente preciso encontrar aquela irmã. Por que você faria isso? Especialmente se a Diana não estiver mais viva. Sinto muito, mas é uma perda de tempo. Não fará nenhum bem a você ou a Diana. E também não fará bem a outra irmã. Bem, teremos que lidar com isso nós mesmos. Entendo o sigilo da adoção e tudo mais. Mas essa garota é maior de idade e provavelmente já sabe que estava com sua filha. Talvez você tenha razão. Mas mesmo que ela saiba, não posso lhe dar esse endereço. Acredite em mim, por favor, não é por sigilo ou apenas por relutância, eu não o conheço. Nem sequer me lembro do sobrenome do pai adotivo. Bem, acredite em mim. Eu não seria uma mulher velha e mentiria para você. Não importa. Mas pelo menos Alex havia aprendido alguma coisa, então, depois de agradecê-lo, ele foi embora. Afinal de contas, ele tinha a chance de encontrar a irmã de sua falecida esposa. Tudo por meio do próprio garoto, por meio de Tom. De uma forma ou de outra, Alex tinha que se encontrar com seu pai para combinar o negócio. E, ao mesmo tempo, perguntar ao garoto quem era a mulher simpática que era dona do Colombe. Ele mesmo não sabia por que precisava tanto dela, talvez como parente mais próxima de Alice. Afinal de contas, ela poderia ter filhos, irmãos, irmãs, suas filhas. No dia seguinte, ele foi à casa de Patrick para finalizar a venda da casa. Mas sua principal preocupação, é claro, era conhecer Tom. Ela descobriu com o rapaz que não trabalhava. Em seu berçário, ela só vinha examinar as crianças como psicóloga. Mas o que ela estava resolvendo e algumas perguntas. Alex agora tinha certeza de que poderia encontrar facilmente a irmã de sua esposa. Mas o que aconteceria depois? Foi nisso que ele pensou. Ele pensou no mínimo. Ele só queria olhar para ela, especialmente porque ela era muito parecida com Diana. E se ela tivesse o mesmo caráter, certamente ele não se recusaria a conhecer sua sobrinha. Ele e Patrick estavam envolvidos na transação, e ele nem sequer pensou no fato de que estava fazendo tudo isso sem o menor benefício para si mesmo. Além disso, com uma perda considerável, até o próprio Patrick ficou surpreso com tal coisa. Mas Alex não tinha com o que se preocupar. Ele não explicou suas ações. Ele simplesmente correu para o berçário a tempo de descobrir que tipo de psicólogo veio até eles para examinar as crianças. E foi o que, de fato, aconteceu. Após a primeira visita, Alex saiu com o endereço da pessoa em quem estava interessado. Ele morava na cidade vizinha, que não ficava muito longe. Ficava a cerca de 1 hora de carro. Alex decidiu ir até lá em seu dia de folga. Ele já estava fazendo algumas coisas. E, por mais curioso que estivesse, a visita à sua aluna teve de ser adiada. Na sexta-feira de manhã,
Porém, Alice o procurou com um pedido. Papai, vamos ao parquinho amanhã, você prometeu brincar comigo? Alice, tenho coisas para fazer amanhã de manhã. Vamos no domingo. Você está me enganando de novo. Você está sempre ocupado ultimamente. Às vezes, nem o vejo. Você não gosta de mim. Vamos lá, querida, eu a amo mais do que ninguém. Alex viu que sua filha estava à beira das lágrimas e seu coração se apertou. Uma mãe sem mãe e um pai sem tempo nem para ficar com ela. Eu vou ver essa Maddie. Vou ver essa Maddie no domingo, amanhã ficarei com minha filha. Você deveria ter consciência. Enquanto eu for, ontem é o dia. Alice esquecerá tudo sobre mim. Eles passaram o sábado juntos. E no domingo de manhã, Alex fez as malas e dirigiu até a casa da irmã de sua falecida esposa. Eles só lhe deram um endereço. Não havia nenhum número de telefone. Ele não sabia nem mesmo se poderia entrar em contato com ela. Alex estava muito ansioso quando apertou a campainha do apartamento indicado. No entanto, ele não estava preparado para ver uma cópia quase exata da pessoa que o havia deixado para sempre. Quem é você e quem você quer? Perguntou a mulher com espanto. Ela se parecia tanto com Diana. E sua voz era tão familiar. Alex não conseguiu dizer uma palavra. Sua garganta tinha espasmos. Mas a mulher estava cansada de esperar por uma resposta. Ou talvez estivesse até assustada com a aparência e o comportamento estranhos dele e tentou bater a porta. Espere. Ele finalmente conseguiu se libertar segurando a porta. Preciso falar com você. Sou o marido de sua irmã. A senhora está enganada, eu não tenho uma irmã. A proprietária abriu a porta novamente. Sim, existe. Quero dizer, havia. Ela está morta. Espere um minuto, espere um minuto. Eu sei tudo sobre você. Você é Maddie, a psicóloga, e estava com a filha da sua esposa quando ela era bebê. É por isso que você não sabia que tinha uma irmã gêmea? Eu trouxe fotos. Vou mostrá-las a você. Afinal, a mulher acreditou nele. Ela o deixou entrar no apartamento. Desculpe, mas o que você está dizendo parece bobagem. Sim, eu sei que fui criado por pais adotivos, mas nunca ouvi falar de nenhuma irmã. Alex começou a falar sobre Diane, como ele mesmo havia descoberto sobre sua irmã, mostrou fotos dele e de sua esposa nos dias felizes de sua vida. Maddie olhou para elas, balançou a cabeça e enxugou as lágrimas. Em seguida, ela falou sobre sua vida. Meus pais adotivos já haviam morrido. Eles eram idosos. E, por alguma razão, nunca me contaram sobre nenhum parente. Embora talvez eles soubessem. O pingente. Sim. Aqui está ele. Disseram-me que pertencia a meus pais biológicos, mas foi só isso, nada mais. Eu até queria encontrar minha mãe biológica. Mas não deu certo. No início, enquanto meus pais estavam vivos, eu não queria machucá-los. Depois, percebi que era inútil. Eu sei muito bem o que essa mulher tem a dizer. Que ela me deu à luz. Que eu era jovem, indefeso, que ela foi enganada, que eu fui roubado. E todas essas besteiras que as mães que abandonaram seus filhos dizem. Eu não tinha nada a ver com ela. Mas se eu soubesse da minha irmã, provavelmente teria tentado encontrá-la. Mas agora essa chance se foi. Mas ela tem uma sobrinha, Alice, que tem 6 anos de idade. Ela não se lembra da mãe, mas acho que ela ficaria encantada em conhecer a própria tia. Você tem filhos? Não. Eu moro sozinha, fui casada, mas não tenho filhos e não tenho mais marido. Divorciada. Sim, eu adoraria conhecer minha sobrinha. Ainda bem que você me encontrou. Eu gostaria de nunca ter visto a Diana. Eu sonhava tanto em ter uma irmã desde que era uma garotinha. Daquele dia em diante, começou a amizade entre Alex e Maddie. Descobriu-se que eles tinham muito em comum. Ele a apresentou à sua filha.
Mas ele ainda não queria convidá-la para ir à sua casa por causa de Lana. Ela havia se tornado uma completa estranha para ele. Ele queria se divorciar, mas não podia fazer isso. Ele simplesmente não tinha tempo. Alex, involuntariamente, era negligenciado demais. Ele precisava compensar o tempo perdido. Comunicar-se com Maddie. E trabalhar. Ele trabalhava. Nem sempre. Ainda mais requisitada era sua segunda esposa, Lana. Ele tinha tido muito pouco contato com ela ultimamente. Mais do que isso, ele evitava qualquer contato, o que, a princípio, irritava a mulher. E depois começou a assustá-la. Ela percebeu que as palavras dele sobre o divórcio, sobre o qual ele já havia falado várias vezes, não eram uma frase vazia. Depois do susto, veio a fúria do vulcão, pronta para rasgar e destruir. Era uma piada perder um marido assim, e com ele perder todo o apoio financeiro? E se ela não tinha dinheiro, para que seu amante, o belo e jovem treinador da academia, precisaria dela? Ela percebeu há muito tempo que ele precisava dela acima de tudo como uma fonte de várias, e às vezes, muito boas fontes de renda de trabalho. Várias vezes eles foram juntos para resorts. E às custas dela, ou seja, às custas do marido. Mas o fato é que o amante não gastava um centavo. Ele recebia alguns presentes dela regularmente, é claro. E agora? Assim que ela fica sabendo que não há mais marido, isso é tudo o que ela viu. Há muitas mulheres ricas, jovens e não tão jovens na mesma academia. E elas nunca deixam de receber atenção. Mas não ela. A situação precisava ser corrigida com urgência, mas como? A pobre mulher estava quebrando a cabeça em desespero. Não tenho ideia do que fazer. Mas algo deve ser feito. Mal, pensou ela. Aliás, por esse Alex e sua garota, 3 anos de vida desperdiçados. Nesse tempo, eu poderia ter encontrado outro marido mais confiável, e não uma viúva. E agora é a mesma coisa. Deixo de ser uma mulher casada e rica para ser uma empresária em um matagal inútil, sem educação, sem profissão, nem mesmo um apartamento. E daí, vou voltar para meus pais em sua aldeia nojenta. Não, eu poderia muito bem me enforcar. Embora, é claro, ele não fosse se enforcar. Ela tinha outros planos em mente. Ela decidiu influenciar o marido por meio daquilo que lhe era mais caro. Por meio de sua filha, aquele vestígio dele. Como ela chamava a criança? Se algo acontecesse com a menina, o marido não se preocuparia com as amantes, ou quem sabe, a esposa estaria lá para confortá-lo, para ajudá-lo a se fortalecer, então talvez ele encontrasse a menina viva ou morta, e isso aumentaria instantaneamente sua credibilidade aos olhos de Alex. Afinal de contas, é ela quem o ama. A esposa fiel estará ao seu lado quando ele estiver enlouquecendo de preocupação. E depois? Quando se souber o que aconteceu com a garota, ela mesma estará lá para apoiá-lo. O que exatamente ela fará com a garota? Bem, ela ainda não sabia. É claro que ela não iria matar ninguém, pelo menos não com suas próprias mãos. Mas, a partir daí, as coisas iriam se desenrolar. Mas ela não podia fazer isso sozinha. Ela precisava de ajudantes, aquelas mãos estranhas. A opção ideal seria atrair o amante. Mas isso não é algo com que se possa sonhar. Ele não aceitará esse tipo de coisa de jeito nenhum. Se você abrir todas as cartas na frente dele, também não é necessário ir em frente. Mas será mais fácil se você iniciar o procedimento. Deve ser uma pessoa de confiança, mas um estranho. Alguém com quem você se encontrará uma vez, fará o trabalho e irá embora. Sem saber nada um sobre o outro. E o melhor de tudo, é claro, se essa pessoa tiver algum tipo de passado criminoso. E essas pessoas Lana conhecia de sua vida passada. É verdade que elas não eram exatamente adequadas para a primeira parte de seu plano, mas poderiam apresentá-la a alguém. E eles eram perfeitos para a segunda parte. É muito dinheiro para pagar a esses canalhas. Todas as suas economias iriam embora. E seria bom se fosse o suficiente. Ele suspirou.
Ele se reuniu com seus velhos conhecidos, não tanto bandidos, mas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro, e explicou a tarefa. Ele providenciou o pagamento. E não se preocupe. Outro homem pegará a menina no berçário, a levará até você e a entregará. Isso é tudo. Nós mesmos poderíamos tê-la buscado no berçário. Você tem se visto no espelho ultimamente? Posso dizer, só de olhar para você, que você é uma pessoa bem sombria. Ninguém vai lhe dar um filho. Então, vamos lá, encontre alguém decente para mim. E eu lhe pagarei também, é claro. E não espalhe a notícia. Quem faz o que e por quê? Por que você não pode fazer isso sozinho? Porque todo mundo lá me conhece. E quando procurarem a garota, dirão que eu a levei. E eu não preciso dela. Bem, tudo bem, um homem trará essa garota para nós. E depois? O que faremos com ela? O que você quiser. Não estou mais interessado nisso. Não estou dizendo que devemos matá-la. Por favor, não precisamos matá-la, apenas levá-la embora, para outra cidade, ou melhor ainda, para o campo. O principal é levá-la para longe daqui. E depois deixá-la lá e pronto. Alguém a pegará. E então não será da nossa conta. O principal é que eles não nos encontrem muito rápido. Isso é ainda melhor. E por que eu tenho que explicar tudo para você? Você tem o dinheiro, qual é o problema? O principal é encontrar um homem que possa pegar a garota no berçário. Mas que tipo de pessoa? O Henderson. Qual é o problema? Ele é um cara decente. Ele está um pouco fora do negócio. Ele tem sido um cara decente por muito tempo. Ele está com pouco dinheiro atualmente. O filho está doente e ele não está bem. Então ele vai fazer isso, ele não vai a lugar nenhum. E depois de discutirem todos os detalhes do malandro, eles foram negociar com o homem que iria sequestrar Alice do berçário. Era o mesmo Henderson Patrick, que havia vendido metade da casa para Alex. Quando ele soube o que estava sendo oferecido, ficou horrorizado. Você está louco? Eu nem mesmo atravesso a rua sem sinal verde e você está me pedindo para roubar crianças? Você sabe quanto eles pagam por isso? Eu sei muito bem. O cliente disse que o dinheiro é muito bom. Você receberá imediatamente, em dinheiro. O que há de errado nisso? Além disso, não estamos dizendo para você roubar esse bebê, enferrujá-lo, comê-lo, tirá-lo do berçário, trazê-lo de volta para nós e pronto. Ninguém terá tempo de relatar nada. Bem, é só uma piada, uma piada. É uma piada. Não estamos brincando. E suas filhas estão tentando assustar seu pai. Ele vai se divorciar dela. E ela decidiu fazer uma brincadeira com ele dessa forma. Não seja tão infantil. Você sabe que nós também não aceitaríamos nenhuma mão. Mas pelo dinheiro, não é nada. Por que não? Mas se você não quiser o dinheiro, por favor, diga não e sente-se onde quiser. É claro que eu quero o dinheiro. E se você disser que não há nada de criminoso acontecendo? O que precisa fazer, jurar com sangue ou me dar um recibo? Tudo bem, eu faço isso. Eu realmente preciso do dinheiro. Patrick não gostou muito da tarefa. Mas o que ele poderia fazer se não tivesse dinheiro suficiente para a reabilitação de Tom? Ele até pensou em ir até Alex e pedir mais dinheiro. Mas isso não era muito conveniente. Além disso, ele não tinha ideia de quando e como poderia lhe pagar. Ele não queria de forma alguma machucar uma criança, nem mesmo para salvar seu filho. Mas esses comparsas não pareciam ser assassinos ou terroristas. Apenas não eram pessoas muito decentes. E a maneira como eles explicaram a natureza dessa aventura parecia bastante lógica. De fato, não era nada demais. Ele pegava uma criança no berçário e a levava para onde quer que lhe dissessem para levá-la. E então os pais dariam conta do recado por conta própria, especialmente porque ele havia recebido a garantia de que a mãe da menina também estaria lá e pagaria o dinheiro. Tudo correu perfeitamente.
Patrick recebeu a garota sem dizer uma palavra. Quando ele mostrou um bilhete supostamente da mãe, a jovem educadora não estava nem um pouco interessada no que estava escrito no bilhete. Aparentemente, ela queria dispensar rapidamente todas as crianças e ir para casa. Alice acompanhou o estranho tio sem fazer perguntas. Afinal de contas, disse ela, eles estavam indo para o pai, que estava esperando por ela, e ele e o pai dela haviam combinado pela manhã que, depois do jardim de infância, ele a levaria para a tia Madge, a quem a menina já amava sinceramente. Confiante, ela colocou sua mão na de Patrick e perguntou: "A tia Madge também vai estar lá?" "Sim, claro", respondeu o homem, que não tinha a menor ideia. Mas, já no carro, a garota ficou subitamente preocupada. "Para onde estamos indo?" "É por aqui. A tia Madge está em outra estrada. É mais rápido por aqui. Não se preocupe, logo chegaremos lá e você verá o papai, a titia e a mamãe o quanto quiser." "Mamãe? Que mamãe? Eu não tenho mãe. Só tenho a tia Madge, que se parece com a minha mãe. E minha mãe está morta. Eu só tenho um pai." "Está tudo bem. Você verá, meu pai estará lá. Não se preocupe, fale-me sobre papai, sobre a tia Madge. Vai levar muito tempo até chegarmos lá. Se você decidir me sequestrar", Alice deixou escapar, "papai vai encontrá-lo e levá-lo para a cadeia. Ele me quer. Sou a única que ele tem. Com certeza ele quer um resgate, não é? Mas ele não quer. Papai tem muito dinheiro, mas ele já comprou uma casa grande e bonita. E ele não a dará a você. O que você está inventando? Você já viu muitos filmes. Ninguém a está sequestrando. E eu não preciso de dinheiro. Tenho minha própria casa." "Qual é o nome do seu pai?" Patrick ficou desconfiado. "O nome do meu pai é Alex. E ele é um bom homem, todo mundo o respeita, Alex." Patrick chegou a frear o carro de espanto. Não podia ser coincidência, não é? Sequestrar o filho do homem que tinha feito tanto bem para ele? Ou era realmente uma estranha brincadeira? Mas, de qualquer forma, é uma brincadeira muito perversa. A criança não tem mãe e foi sequestrada. "O pai dela tem uma esposa?" perguntou ele a Alice. "Bem, sim, é isso mesmo. Só que o pai vai se divorciar dela de qualquer maneira. Não precisamos dela." Era um longo caminho até o destino, e Patrick se perguntava o que fazer. Para quem ele levaria a garota? Por que uma Lana havia decidido sequestrá-la? E a quem ele deveria entregar a garota, e as mesmas pessoas a quem ele não confiaria um cachorro? Muito menos a uma criança. Mas talvez realmente haja pessoas envolvidas que não queiram machucar Alice. Onde quero chegar com isso? E como isso pode terminar? Ela se perdeu em especulações. Ele já estava se aproximando do lugar certo. Exatamente 2 companheiros estavam esperando por ele lá. Ninguém além da mãe da garota, muito menos seu pai, estava lá. Ele parou antes de chegar ao local, deu a volta no carro de modo a bloquear a estrada. Abriu a porta do banco do passageiro e disse a Alice para sair calmamente e correr. Haverá pessoas ao longo da estrada para essas casas, peça ajuda a elas e elas a ajudarão. Não faça nenhuma pergunta, apenas corra. A garota saiu do carro e correu em direção às casas. Patrick abriu a porta do carro e gritou: "Onde está a mãe da garota? Por que não consigo vê-la?" Eles correram em direção a ele. "Você não vai pegá-la. Você me enganou. Vou embora agora e chamarei a polícia." "A garota já correu para pedir ajuda, então é melhor você ficar." "Seu desgraçado." Eles estavam chegando bem perto. Patrick percebeu que a situação estava ficando séria, mas não estava com medo. "Vamos, chegue mais perto. Você não pode fugir de jeito nenhum. Eu o conheço bem. Você terá que responder por sequestrar uma criança?" Isso era o que seus antigos companheiros mais temiam.
Eles perceberam que agora não corriam mais o risco de ganhar um dinheiro fabuloso, mas sim de uma longa prisão. A primeira coisa que decidiram fazer foi se livrar da principal testemunha, ou seja, Patrick Henderson. O homem sentiu um forte golpe em seu lado e não percebeu imediatamente que não havia sido atingido por um punho, mas por uma faca e que o ferimento era grave. Como eles não tinham a intenção de machucá-lo, queriam matá-lo e, provavelmente, conseguiram seu intento. Mas, aparentemente, o anjo da guarda de Alice não dormiu. Ela correu para a polícia para pedir ajuda. Ela disse que queriam sequestrá-la e que os criminosos estavam por perto, na estrada. A polícia acreditou na garota assustada, foi até o endereço e conseguiu deter os invasores. Uma ambulância foi chamada para atender Patrick. Ele foi encaminhado ao hospital. Eles também chamaram o pai da garota. O grupo criminoso foi finalmente desmascarado e Lana também foi presa. Alex ficou horrorizado com o que sua esposa havia feito. Mas não havia muito mais que ele pudesse fazer. Ele percebeu que Patrick não era tão culpado assim. Ele havia concordado com o crime pelo bem de seu filho, pelo dinheiro para a operação, e já havia pago por isso com sua saúde. Os médicos estavam fazendo tudo o que podiam. Mas quando Alex visitou seu antigo devedor, disseram-lhe que não havia esperança. No entanto, Patrick ainda estava vivo e consciente. Acima de tudo, ele estava preocupado com seu filho Tom. Não se preocupe, Patrick, estou cuidando dele. O mais importante é que você melhore, disse Alex a ele. Mas Patrick não foi salvo. Ele morreu em decorrência de seus ferimentos. O funeral foi feito por Alex, pois o falecido não tinha parentes. Ele também decidiu adotar o pequeno Tom. Era preciso cuidar da saúde do menino. E dificilmente alguém faria isso em um orfanato. O divórcio com Lana foi resolvido rapidamente, e logo Alex pediu Maddie em casamento. Ambos sabiam que não tinham outra escolha. A garota estava apaixonada por ele há muito tempo. Ele considerava Alice sua filha. E a garota já havia começado a chamá-la de mãe. Agora eles precisavam se casar para formalizar a adoção da órfã de seu Tom. Metade da casa de Patrick já pertencia a Alex. A outra metade foi para o filho em seu testamento. Assim, toda a família se mudou para uma casa grande e totalmente equipada. A saúde do menino foi cuidada. Tom foi submetido a uma operação séria e depois à reabilitação. Durante o tratamento, ele se recuperou um pouco da morte do pai e se afeiçoou às pessoas que se preocupavam sinceramente com ele, visitavam-no no hospital e o ajudavam em tudo. Quando recebeu alta, ele voltou para sua família. Sim, seu pai havia morrido, mas havia pais adotivos que o amavam e cuidavam dele. E sua irmã tem a mesma idade de Alice, então eles se tornaram grandes amigos. 2 anos se passaram. As crianças cresceram, foram para a escola e estudaram com sucesso. Tom havia se recuperado totalmente e não era diferente das outras crianças. Ele não parou de desenhar, mas gostava de jogos de movimento. Com prazer, ele corria, jogava futebol e gostava de andar de bicicleta. Foi isso que quase causou uma grave tragédia. O campo perto de casa era bem grande. Ele podia brincar lá o quanto quisesse, mas era mais interessante andar de bicicleta em um campo aberto. Seus pais tinham o cuidado de não deixá-lo sair sozinho. Ainda assim, havia uma estrada movimentada não muito longe da propriedade. Tom conhecia todos os riscos, mas como ele poderia manter uma criança que estava reaprendendo o mundo depois de uma longa vida dentro de 4 paredes? Afinal de contas, ele não podia se movimentar livremente até quase 7 anos de idade. E então, um dia, deixando seus pais para trás, ele acelerou a bicicleta e quase voou para a estrada. Parecia impossível evitar problemas. Mas, felizmente, havia uma mulher que conseguiu agarrar a bicicleta pelo guidão bem na beira da estrada. "Aonde você está indo, baby?" disse ela em tom de reprovação, quase caindo por causa do acidente. Nem jovem nem bem vestida. Assustados, eles se aproximaram correndo, abraçaram o menino e começaram a tranquilizá-lo. O pai se virou para a mulher. O pai se voltou para a mulher. "Muito obrigado.
A senhora salvou nosso corredor. Como posso lhe agradecer? Não tenho como lhe agradecer o suficiente. A mulher acenou com a mão, esfregando o joelho machucado. Mesmo assim, outra pessoa pode ter feito isso, mas era você quem estava lá. Pelo menos me diga seu nome. E seu número de telefone. Não tenho dinheiro. Teria de transferir o número para você. É o mínimo que posso fazer. Estou acostumado a ser grato. Bem, se for esse o caso, eu poderia usá-lo. A mulher me deu o número dela. Qual era o nome dela? Selena, respondeu a mulher. Diga-me, ela tinha filhas? Gêmeas. Por que você quer saber isso? Sempre? Não. Quando foi isso? A mulher ficou surpresa. Maddie, venha cá, Alex chamou a esposa e lhe mostrou o pingente, por favor. A Maddie, surpresa, veio até aqui e tirou a corrente. Ela o mostrou para mim. Olhe, Selena, isso significa alguma coisa para você? A maneira como a mulher agarrou seu rosto e pagou por ele foi mais eloquente do que qualquer palavra. Como é? Ela murmurou. Realmente, eu sabia, não sabia? Eu não esperei mais. Achei que tinha perdido você para sempre. Isso significa meu neto. Ele apontou para Tom. Parece que sim. Há também uma neta. A segunda filha, mas ela se foi. Ela está morta. Venha nos visitar em nossa casa aqui perto. Conte-nos o que aconteceu. Maddie olhou fixamente nos olhos da mulher que parecia ser sua mãe biológica, aquela que ela desejava conhecer, mas que depois mudou de ideia. E agora ela estava mais próxima do que nunca dessa eterna andarilha. Em casa, todos haviam se acalmado um pouco. Eles haviam recuperado a razão após o choque que sofreram. Os adultos se sentaram à mesa para saber o último segredo de sua família. Posso ver como fui ruim quando era jovem, desistindo de você. Por isso, Diana passou sua vida sem me ver ou ouvir falar de mim. Mas pelo menos você, Diana, saberá, e a história, em geral, é simples. Eu era solteira quando jovem, morava em um dormitório e fiquei com um cara. Eu o amava e achava que iríamos nos casar. Mas também confiava nele. Somente antes de descobrir que estava grávida. Eles suspeitavam que eu tinha uma doença mortal, o câncer. De qualquer forma, eu estava muito assustada na época, mas acho que vou ter um bebê. E o bebê seria órfão. O menino fugiu, então eu dei à luz e dei às meninas. E eu tenho esse pingente dos meus pais. Um parente ou alguém o fez para o casamento deles. Não sei, porque eles também morreram logo. E eu era uma garotinha. Mas eu os deixei, e acho que eles saberiam um do outro. Talvez eu os encontre algum dia. Eu queria me curar. Depois que dei à luz, fui fazer um check-up. E eles me disseram que não havia nada de errado com você. Não há câncer. Você pode viver o tempo que quiser. Mas como eu poderia viver? Eu queria minhas filhas de volta. Sim, tarde demais, eles disseram que elas eram adotadas. Apenas uma foi adotada, Alex percebeu. Elas me disseram que ambas foram adotadas e que foram expulsas do orfanato. Você disse que não, que eram crianças de que você não precisava. Eu não insisti muito. Na verdade, não havia lugar para morar. Não havia nada para viver. Mas eu tinha um beliche em um dormitório, 6 pessoas em um quarto, e coloquei mais 2 recém-nascidos nele. Foi assim que me mantive por conta própria. Foi muito difícil. Claro, o que havia para me confortar? Eu bebia da mamadeira e confesso que estava muito deprimido. Fui expulso do trabalho e da casa de repouso. Vivi em vários cantos, até que um cara me acolheu e começou a fazer bagunça. Vou procurar outro ou algo assim. Agora estou em uma casa abandonada em um vilarejo. Ninguém mora nela. É assim que eu vivo, planto o jardim. Às vezes, ajudo os idosos de lá. Eles não pagam muito. Isso é vida.
Não, mas isso não é bom, disse Alex. Não faça isso. Um pássaro tem o direito de viver. Ainda assim, você é a mãe de minhas esposas. E a primeira e a segunda. Elas são 2 vezes minha sogra e avó de meus filhos. Por que você quer morar em casas abandonadas agora? Onde eles podem realmente expulsar você? Ou a casa vai desmoronar sozinha? Há espaço de sobra para todos aqui, não há, Matt? Claro que sim, ela enxugou as lágrimas. Pense nisso, mãe. Como seria para mim viver com minha própria mãe perambulando por aí? A família é algo a ser valorizado. Se você foi culpada ou não, não cabe a mim julgar. Portanto, fique. E a família cresceu com mais uma pessoa. Alice e Tom tinham uma avó, Maddie tinha uma mãe e Alex tinha uma sogra. Selena estava feliz. Pela primeira vez, ela estava vivendo com seu próprio povo. Um lar onde ninguém a expulsaria com segurança. E logo ela descobriu que Maddie também ia ter um bebê. No ultrassom, ela teve uma surpresa. Não um, mas 2. Uma menina e um menino. Se você gostou da história, espero que não se importe em me dar um polegar para cima. Isso significa muito para mim. Tenha um bom dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.